Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane e hoje eu vim aqui conversar sobre o capítulo 1095 de One Piece, que é intitulado O Mundo no Qual é Melhor Morrer. E, gente, esse capítulo, assim, eu acho que foi o melhor capítulo desse ano. Quando eu cheguei ali na página 9 do capítulo, as 3 vezes que eu li esse capítulo, eu dei uma lacrimejada aqui nos meus olhos, sabe? Tipo, dei uma emocionada aqui. Provavelmente esse capítulo foi o início de mais um flashback, e dessa vez um flashback que todo mundo tá aguardando há muito tempo. E já adianto que pode ser que tenha sons de cigarra ao fundo desse vídeo, porque eu tô gravando num sítio, né? E as cigarras estão cantando o dia inteiro, a semana inteira, então não tem muito o que fazer sobre elas, né? Enfim. Então a gente volta ali para onde o Gorosei está ali diante da galera que estava no Vegapunk. A Bonnie ainda está grudada nele, né? Lembrando que ela esfaqueou o Gorosei no capítulo passado. E os marinheiros ali que podem ver o Gorosei, que estão ao redor ali, eles estão prestes a atirar na Bonnie, né? Pelo fato dela ter esfaqueado uma das pessoas que está no topo do mundo. E aí então o Gorosei, ele todo imponente, né, e todo numa voz realmente tenebrosa ali, interrompe os marinheiros, primeiro mandando ficarem em silêncio e depois chamando eles de insetos. E ele ainda pontua que se ele não quisesse ser esfaqueado, ele não teria deixado a Bonnie fazer isso. Ele sabia que ia ser esfaqueado, ele sabia que ia receber esse golpe. Ele só deixou, assim, tipo, a Bonnie é uma formiguinha ali perto dele, né, gente? Assim, tipo, ele está lá no topo do mundo, que uma faquinha ali, tipo, é como se fosse um espinho, né? Tudo bem ela ser insolente, né? Assim, tipo, ele meio que nesse capítulo a gente vai perceber que ele está deixando ali as pessoas fazerem algumas coisas, né? Tipo, só que porque ele sabe que vão ser pessoas que vão morrer, que não tem como eles escapar ali da ilha, e que, tipo, ele tá na maior calma ali, na maior paz. A situação já está ganha para o lado deles. Ele agarra a Bonnie de uma forma que dá a impressão de que ele vai esmagar a garota. O Sanji, ele vê isso, ele já parte ali pra cima do Gorosei, né? Só que o Sanji, ele não consegue nem chegar perto do Gorosei. Bom, e sobre esse momento eu tenho algumas coisas a dizer, né? A primeira dela é que a gente percebe ali desenhado no corpo do Gorosei, né, algumas sombras que meio que remetem àquelas sombras que a gente viu dos Goroseis quando o Rei Cobra foi morto ali e o Sabo descobriu sobre a existência de Insama. Pode ser que, de alguma forma, os Goroseis que não estão ali em Igihide, lá de Mary Geoise, eles podem estar tendo alguma influência ali em Igihide de alguma forma que eu não vou saber explicar. Ou outra coisa que pode ser é que talvez exista mais de uma pessoa ali dentro do corpo do Gorosei. Parece que o Gorosei, o Saturno, ele tem várias entidades ali dentro deles. No capítulo inteiro ele está bastante calmo, só que assim, tipo, em um momento ele está de boa, falando tranquilamente ali, só que do nada o tom da voz dele muda, sabe? Tipo, de uma forma que fica medonha, de uma forma que fica assustadora, sabe? E intimidante. Pode ser também que seja algo do poder dele mesmo, né? E outra coisa sobre esse momento está no fato do Sanji não conseguir fazer nada contra o Gorosei, e também no fato de que ele percebeu que a ferida do Gorosei ali, causado pela Bonnie, foi regenerada. Eu acho que a gente pode até mesmo associar um pouco isso com o que vem acontecendo com o Sanji nos últimos tempos. Por conta da genética modificada dele, né, ali na batalha contra o Queen, em Wano, o corpo dele regenerou algumas vezes. E também ali em Igihide mesmo, a gente viu que o S-Shark, ele não conseguiu atingir
o Sanji, da mesma forma que o Sanji não está conseguindo atingir o Saturne. Talvez o Judge, quando ele foi modificar o corpo do Sanji ali e dos outros filhos dele, né, para tornar eles humanos superiores, né, talvez ele tenha pegado algum fator de linhagem, algum elemento ali que também está presente no Gorosei, sabe? Eu não vou saber qual elemento que é, logicamente, mas talvez ele tenha feito isso. E eu não tinha pensado nessa hipótese que me veio na cabeça agora, mas talvez o Judge ele tenha mudado a genética dos filhos deles pensando nos Goroseis, né, de como os Goroseis são. Outra coisa é que se essas habilidades forem única e exclusivamente do Saturne e os outros Goroseis não poderem fazer isso, eu acho que pode ser que futuramente ele seja a pessoa que vai lutar com o Sanji. E uma hipótese que eu estou pensando desde o capítulo passado, e eu sei que é uma hipótese muito louca e viajada, mas e se os poderes do Saturno, na verdade, não forem poderes de Akuma no Mi, e sim deles mesmos, sabe? Tipo, se ele já nasceu dessa forma, com esse corpo, com esses poderes, sabe? Eu acho que assim, tipo, por mais que não vai acontecer, né? Eu acho que talvez seria interessante, porque até agora não foi falado que os Goroseis possuem Akuma no Mi. E considerando que eles são deuses ali, que são criaturas intocáveis ali, pode ser que realmente seja poder deles mesmos, sabe? Não Akuma no Mi, não frutos do diabo, sabe? Talvez eu elabore melhor essa teoria em um outro vídeo, né? E aí, mais uma vez, o humor dele muda, né? Desse momento que ele pede para os marinheiros ter calma, para o momento que ele se dirige ali com o Kizaru. Então ele diz, né, que para os padrões do Kizaru, o trabalho dele está lento. O Kizaru, ele pede desculpas ali, mesmo sabendo que não tem como pedir desculpas, né? Mesmo sabendo que de alguma forma talvez ele esteja bastante ferrado ali. E ele ainda diz que não acha que vai conseguir se mover por um tempo, né? O Gorosei, então, ele diz que entende os motivos do Kizaru e questiona qual deles. Ele não termina essa pergunta, mas eu acho que já dá para entender que existem dois motivos ali que podem ter feito o Kizaru não terminar o trabalho dele, né? O primeiro é o mais lógico e eu acho que talvez seja mais aceitável para o São Saturno, é que o Luffy impediu que o Kizaru tivesse concluído esse trabalho dele, né? O Kizaru, ele realmente ficou cansado ali lutando contra o Luffy. Eles estão ali em pé de equilíbrio, né? Porque tanto o Kizaru como o Luffy, eles estão sem possibilidade de se mover. O Kizaru está mais consciente que o Luffy, mas o Luffy ele está mais caquético ali por conta dos efeitos ali do modo Gear 5 dele, né? Que faz com que ele fique ali totalmente inconsciente, totalmente assim, tipo, só existindo, né? Mas o outro motivo é o que eu já venho falado nos capítulos anteriores, que é o fato de que o Kizaru e o Vegapunk são velhos amigos e talvez por conta disso ele esteja demorando um pouquinho mais ali para concluir o objetivo dele, por mais que ele fale, eu quero terminar a minha missão o mais rápido possível, não quero prolongar ela porque é um trabalho difícil. Ainda assim, talvez ele esteja fazendo corpo mole ali, ainda assim, talvez ele esteja adiando um pouquinho isso que ele tem que fazer. O que vai dar a entender para o Gorosei que o Kizaru, ele está deixando as emoções e os sentimentos dele falarem mais alto, né? E está deixando o trabalho e as ordens que recebeu dos Goroseis, né, do governo mundial, em segundo plano. E aí então o Gorosei ele vai dar um fim no Luffy, mas o Frank salva o seu capitão. O Gorosei logo já conclui que a tripulação do Chapéu de Palha é uma tripulação de piratas cooperativos.
E o Frank, ele não quer nem saber, né? Ele está muito animado com o fato de que até mesmo a figura que está no topo do governo mundial, no topo do mundo, está atrás da cabeça do seu capitão. Assim, tipo, foda-se o perigo, né? Eu acho que é um feito muito grande para uma tripulação pirata. O Saturn, então, diz que a entrada do Luffy e da Bonnie nessa batalha foi algo totalmente inesperado, mas eles estão cercados por marinheiros em uma ilha que está à beira da destruição. Ele ainda continua dizendo que se por algum acaso do destino os dois conseguirem escapar, ele, o Gorosei, adoraria ver. E aí, então, ele não conclui o que ele estava dizendo. Mais uma vez, as entidades ali dele assumem o lugar e começam a falar de uma forma assombrosa. A gente não sabe o que o Gorosei adoraria ver. Será que às vezes ele adoraria ver o Luffy indo ali para Marie-Joyce e lutando contra Insama? Outra hipótese impossível de acontecer que eu estava pensando esses dias atrás é que, já pensou se algum dos Goroseis está esperando o momento certo para se voltar contra Insama? E aí, tipo, talvez pode ser que ele esteja esperando pela volta do deus Nika, pela volta dessa pessoa que foi muito influente e que inspirou pessoas, mas pode ser que também ele apenas esteja esperando o momento certo para tomar o lugar de Insama também, né? E aí então ele se dirige ao Vegapunk dizendo que a todos os anos que ele contribuiu militarmente para o governo mundial, ele agradece. E ele ainda pergunta quem é que vai morrer primeiro. E ele ainda diz que vai começar pela morte mais dolorosa. Essa versão dele também é bastante sádica. E aí então o Saturn diz: queremos que vocês morram se lamentando por terem desafiado o governo mundial. Eles não estão conseguindo se mover, ninguém ali. E o Vegapunk diz que se não for uma ciência, então só pode ser uma Akuma no Mi. A Bonnie, ela está com muita raiva do Saturn, pelo fato de que foi ele quem matou o pai dela. E então começam algumas revelações bombásticas ali, né? O Saturn diz que o Kuma nasceu como um escravo e que ele é descendente de uma linhagem que cometeu um grande crime contra o mundo no passado. Ele é uma espécie em extinção, um sobrevivente da raça dos bucaneiros. Nesse momento que ele revela isso, a gente vê o Vegapunk tendo um insight ali, parece, né? Tipo, lembrando de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E então, a Bonnie, ela se lembra de algo que o pai dela comentou com ela, né? Que desde criança... E, gente, foi nesse momento que, nossa, eu, assim, tipo, fiquei com uma vontade muito grande de chorar, assim, tipo, na verdade eu chorei, sim, porque, meu Deus do céu, como o Oda, ele é incrível, ele escreve uma história, muito boa e emocionante, e, assim, tipo, nossa, muito bom. Tá, vamos lá. Então, ele diz, né, o Kuma para a Bonnie que desde criança ele sempre quis ser um herói, capaz de dar liberdade para aqueles que estão sofrendo, assim como o guerreiro da libertação, Nika, seguindo o seu ritmo com um sorriso no rosto. Tum, turutum, tum, tum, tum. E aí os sons dos tambores, né? A Bonnie questiona se ele vai libertar ela também, e o Kuma diz que é claro que sim. E assim, tipo, a gente vê mais uma vez a preciosidade que o Kuma é, sabe? Uma pessoa muito fofa, assim, tipo, e muito carinhosa, e muito gente boa de coração mesmo, sabe? Dançando ali com a filhinha dele. E, ele tem o sonho de ser como Nika. E sem saber, o Kuma, ele, para salvar o filho de um grande amigo dele, que no caso foi o Luffy,
o filho do Dragon lá em Sabaody, ele acabou salvando justamente a pessoa que possui a fruta do deus Nika. E assim, tipo, eu tenho certeza que ele não sabia que o Luffy tinha essa fruta, sabe? Eu acho que ele realmente salvou o Luffy para salvar o filho de um amigo dele, sabe? Tipo, ele realmente foi de coração ali, sem segundas intenções e sem saber que o deus que ele admirava estava presente na fruta do Luffy, sabe? Assim, tipo... E, então, meio que metaforicamente ali e meio que indiretamente ali, o Kuma, ele acabou salvando Nika. E, gente, isso, nossa, mano, eu achei isso tão brilhante, eu achei isso tão, não sei se poético, emocionante. O Oda, ele é um gênio, ele é um deus e, assim, tipo, ele cria um mundo, uma história que é simplesmente incrível, sabe? Eu amei isso. Talvez tenha sido a minha interpretação, talvez a interpretação que ele tenha dado ali para esse momento fosse outra, mas assim, tipo, mano, brilhante e assim, ai, o Oda é incrível. E aí então a gente tem um flashback de 47 anos atrás no Soft Blue, na Ilha Sorbet, de quando o Kuma nasceu. E aí então a gente vê os pais dele muito felizes com o nascimento do bebê deles, dando boas-vindas ao Kuma. Ao mesmo tempo eles estão preocupados, né, que eles podem estar em perigo, né, por conta do nascimento do Kuma. O doutor garante ao pai do Kuma que eles não vão deixar nenhuma informação escapar, mas mesmo assim, os agentes do governo estavam de olho nos hospitais e eles ficaram sabendo que tanto o pai do Kuma como o Kuma eram bucaneiros, e então eles fizeram a família inteira, não só os dois, mas também a mãe do Kuma, de escravos para os Tenryubitos. A gente vê o sofrimento do pai do Kuma, né? Ele fala: eu sou descendente da raça dos bucaneiros. Minha esposa não tem nada a ver com isso. E por favor, soltem o meu filho também. Só que isso não funciona. Os três são escravizados. E eles tentam de alguma forma acalmar ali o Kuma, que não tá entendendo nada. Ele ainda é um bebê ali, né? E dizendo que tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E nesse momento a gente vê que o Kuma, ele é muito fofinho quando ele era criança também, sabe? Ai, muito fofinho, sabe? É um momento bem doloroso ali, mas ainda assim o Kuma, ele é fofinho. E então a gente vê o Kuma como escravo ali dos Tenryubitos, né? A gente vê os donos dele apresentando ele como se fosse um cachorro mesmo, né? Dizendo que ele é da raça dos bucaneiros e que para a idade dele, assim, tipo, ele tem uma força enorme. Também vemos momentos que os Tenryubitos, eles batem ali, eles judiam do Kuma. E aí então vemos também um momento em que o Kuma reencontra o seu pai, né? E ele dizendo que os seus mestres são muito gentis e que ele tem muita sorte de tê-lo. E esse quadro, né, eu acho que ele é muito importante, não só para a história, porque se a gente for trazer para o mundo atual e para a história do nosso mundo, muita gente lá nos séculos passados consideravam que ter um escravo era como se fosse a salvação para os escravos. Eles tratavam, né, os escravos como... É lógico que eles tratavam com muita também tortura e tudo mais, e toda a questão da escravidão, mas ao mesmo tempo eles tinham um pensamento, e isso eu posso dizer porque tem um livro que eu li que é E o Vento Levou, que é um livro totalmente racista, que mostra a guerra de secessão ali dos Estados Unidos, só que na visão dos sulistas, que eram as pessoas que escravizavam os negros, né? Então, tipo, eles realmente achavam que eles eram a salvação dos escravos, que os escravos eram como crianças que precisavam deles para sobreviver. Então, tipo, isso que está sendo mostrado aqui nesse quadro é algo que realmente
passa pela imagem, pela mente de muita gente sem noção, que acha que é superior aos outros ali, que acha que é um favor que a pessoa está trabalhando para eles. Então a gente vê um momento ali em que o pai do Kuma conta que a mãe dele morreu, que ela está no céu e que ela foi para um lugar melhor, né? Então, e ele conta isso, né? Tanto o Kuma como o pai, eles estão chorando, eles estão sofrendo, eles estão sentindo uma dor muito grande. E o Kuma, ele está ainda mais desesperado, né? Ele é uma criança, ele acabou de receber a notícia de que a sua mãe morreu, né? E o pai dele está tentando acalmá-lo, dizendo para ele aguentar firme, para ele ser forte e sobreviver. E o Kuma até mesmo diz que ele prefere morrer diante de tudo que eles têm passado e da morte da mãe dele, né? É nesse momento que o pai do Kuma fala sobre o guerreiro da libertação que um dia aparecerá e virá salvar o Kuma. O nome desse guerreiro lendário é Nika, o deus do sol, passado de geração em geração na linhagem dos bucaneiros. E então o pai continua dizendo que um dia Nika vai levar Kuma para o mar livre sob o sol. E então ele diz que ele faz as pessoas rirem com esse tipo de ritmo, tum, turum, tum, tum, turum, tum, que é os sons dos tambores, né? E então, nesse momento que eles estão conversando, de repente, um Tenryubito aparece e mata o pai do Kuma. E depois desse momento chocante, somos levados para 38 anos atrás, no West Blue. No momento em que um evento que ocorre a cada 3 anos, no caso, o torneio de erradicação dos nativos, está para começar, né? E é um torneio que é direcionado para a diversão dos Tenryubitos. E desta vez, naquele ano, o território escolhido foi um país não afiliado ao governo mundial, God Valley. Esta ilha que teve a audácia de se chamar God Valley e possui recursos abundantes. Ali será realizada a caçada humana e aquela ilha vai ser propriedade do governo mundial. E a gente vê o rei de God Valley, né, extremamente enraivecido e inconformado com a existência desse evento, né, e tipo, batendo o pé, não querendo que ele aconteça e assim, tipo, inconformado mesmo. Só que ele acaba sendo morto por São Garland Garling, que é um cavaleiro sagrado, né, e o favorito para ganhar aquele torneio. E a gente vê, né, esse personagem mais jovem, ele se parece bastante com o Shanks. E mais uma vez, eu acho que a gente tem uma referência ao que aconteceu no mundo atual, né, sobre o fato de que os Tenryubitos estão erradicando nativos de ilhas, né, então meio que acho que fazendo uma referência a todas as vezes que um país colonizou um território e dizimou os nativos, né? Aqui na América aconteceu isso, vários povos indígenas foram extremamente dizimados, mortos e assim, tipo, erradicados mesmo. E em vários lugares do mundo foi a mesma coisa, né? E outra coisa, o fato de que God Valley era uma terra não filiada ao governo mundial, da mesma forma que o Wano também é. Então, depois que o Kaido estava caindo ali, prestes a perder, será que na verdade o governo mundial estava querendo aquela ilha, além do fato de que ali está Pluton, além do fato de que ali existem muitos recursos interessantes para o governo mundial, como as fábricas criadas por Kaido, né? Além disso, será que eles queriam fazer uma nova edição desse torneio? E a gente vê que escravos problemáticos também vai participar desse torneio, como acho que eles vão ser tipo a caça ali dos cavaleiros sagrados, das pessoas que estão sendo cotadas ali para ganhar
o evento. E dentre esses escravos está o Kuma, né? A gente finalmente tem o contexto, né, daquela memória que a Bonnie viu ali em Egghead, né? De quando o Kuma estava apanhando ali, né? Que no caso ele tinha fugido ali e acho que outros escravos o capturaram de volta, porque essa é uma responsabilidade que todos eles têm que enfrentar e que se ele fugisse, todos eles seriam mortos. E aí é nesse momento que o Kuma conhece ninguém mais, ninguém menos do que Ivankov, que também era um escravo. Além do Ivankov, ele também conhece a Dini, que talvez tenha alguma importância ali no futuro desse flashback da história que vai ser contada ali sobre eles, né? Então, e o Ivankov, ele sempre foi alegre, mesmo sendo escravo, ele sempre teve um alto astral assim, tipo, de milhões, e ele falou, eu não vou perder esse torneio aqui não, vamos ganhar. E assim, tipo, mano, eu acho que o Ivankov, ele vai realmente ajudar, assim, tipo, e ser um ponto de luz ali para o Kuma, de alguma forma, sabe? Então, finalmente, essas pessoas que a gente sabe que são amigos, a gente viu como eles se conheceram, né? Então, finalmente vamos ter o flashback de God Valley. Vamos talvez conhecer o Shebek, entender por que o Roger se juntou à Marinha para lutar a favor dos Tenryubitos e contra o Shebek. Vamos ter talvez mais sobre o Kaido, né? Sobre o passado do Kaido. Por mais que a gente não teve esse passado ali no arco de Wano, talvez vamos ter mais sobre isso. Vamos ver novamente a Big Mom jovem, o Barba Branca. Então, assim, tipo, acho que muitas peças ali, muitos mistérios vão ser revelados agora nesse flashback. Isso é, se realmente continuar o flashback de God Valley nos próximos capítulos. Mano, esse capítulo foi incrível, foi emocionante, foi maravilhoso. Mas é isso, gente. Isso é tudo que eu tinha para falar sobre o capítulo 1095 de One Piece. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam neste canal, curtam ele, comentem no vídeo, né? Falem aí o que vocês acharam desse capítulo, tracem aí as suas teorias e falem aí o que vocês acham, tudo que vocês gostaram, não gostaram, se vocês se emocionaram como eu, com relação ao fato do Kuma ter como herói o deus Nika e querer ser que nem ele. E é isso, gente. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque assim é uma forma do meu canal crescer cada vez mais. Então é isso, gente. Até a próxima e até mais.